Que a graça de Deus seja convosco, desde agora e para todo sempre. Muito feliz estou cá de volta para lhe trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Talvez digamos uma palavra bem conhecida a você, e eu tenho a plena certeza absoluta que esta palavra, não somente a mim, mas também a si, você que me assiste, você que está agora ligado conosco, através desse canal Vida Missionário, eu tenho a plena certeza que Deus também estará interagindo, agindo sobre a sua vida. E já, para não perdermos o nosso rico tempo, vamos aproveitar esses minutos para podermos falar de Deus, falarmos da palavra e acerca de Deus. Façamos uma breve oração. Oremos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio e fortaleza. E em Ti, Senhor, confiaremos. Porque o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Nos cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estaremos seguros. Pois a sua verdade é escudo e broquel. Não temeremos de espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola meio-dia. Pois temos a plena certeza absoluta de que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas não seremos atingidos. Pois somente com os nossos olhos olharemos e veremos a recompensa dos ímpios. Pois Tu, ó Senhor, és o nosso refúgio, o Altíssimo é a nossa habitação. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos seus anjos darás ordens ao nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Ó Deus, pois eu tenho a plena certeza que são as Suas mãos que nos sustentam para não tropeçarmos com o pé em pedra. Pisaremos ao áspide, o leão, e calçaremos aos pés o filho do leão e a serpente, pois tão encarecidamente nos amaste e nos ama e continua nos amando. O Senhor nos livrará, nos poloá num alto retiro, porque conhecemos o Teu nome, temos o desejo de conhecer a Tua verdade, a Tua palavra. A Ti, Senhor, nós Te invocaremos, e o Senhor nos responderá, e estarás conosco na angústia, e o Senhor nos livrará e glorificará, manifestará o Seu santo e bendito nome sobre as nossas vidas. Nos dará abundância de dias e nos mostrará a Sua salvação. Deus, eu Te louvo e Te agradeço porque a Tua proteção nunca falha, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela vida. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua palavra, Tua verdade. Amém. Já abre a sua Bíblia, livro de Salmos, capítulo 91, versículo 11. Salmos 91, versículo 11, que diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Versículo 14 e 15. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu aprecio muito esse Salmos 91, pois já trata da segurança daqueles que se refugiam em Deus. E se há uma segurança que podemos ter a plena certeza que não falha, é estar em Cristo Jesus, é estar em Deus, é estar na verdade, é viver a verdade bíblica, é não se distanciar dos princípios bíblicos, pois a partir do momento em que nós nos distanciarmos dos princípios bíblicos, nos tornamos fácil presa a Satanás, tão vulneráveis aos ataques,
as ciladas, as armadilhas de Satanás. É daí onde já vem então aquele versículo que fala sobre não deis lugar ao diabo. E esse versículo é tão de extrema importância nas nossas vidas que devemos aplicá-los a sermos vigilantes constantemente e não dar espaço a Satanás. Porque a pequena oportunidade que ele tem será para destruir, colocar em perigo as nossas vidas, na maior vergonha. E para pior, se ele conseguir com o plano dele, nos levar ao inferno. E não é isso que eu desejo que aconteça comigo, nem consigo, você que me assiste. Eu tenho a plena certeza que Deus te ama. Descanse nos braços de Deus. Procure se refugiar em Cristo Jesus. Procure se refugiar no Senhor. Procure se refugiar na bendita, na palavra de Deus, na verdade. A verdade que nos liberta, a verdade que nos guia, a verdade que nos purifica, a verdade que nos revela o oculto, o escondido, a verdade que acaba se tornando como se fosse um guião, lâmpada e luz para os nossos pés. Que seria de nós se não tivéssemos essa segurança, esse refúgio? Satanás teria nos engolido, se possível, até vivos. Mas eu louvo a Deus, a você que me escuta, exato momento, agora, Deus está trabalhando no seu coração. Esse salmo me chama muito a atenção, principalmente, ela tem um nome e ela tem um endereço. Primeiro dizer que ela é aplicável àqueles que têm fé no Senhor. O Salmos 91 é aplicável para aqueles que têm fé no Senhor. E se você tem fé no Senhor, essas promessas que se encontram nesse livro, neste capítulo de Salmos 91, irão se manifestar na sua vida, irão se materializar na sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. Essa promessa é para aquele que crê, é para aquele que tem fé no Senhor Jesus, não para aquele que distancia dos princípios bíblicos, não para aqueles que envergonham o nome de Deus através das suas próprias atitudes. Falam bonito, mas as suas obras, mas as suas atitudes dizem o contrário. Esses são tão vulneráveis aos ataques bombásticos do inimigo, mas ao passo que aquele que confia no Senhor, este Salmos é aplicável para aquele que tem fé no Senhor. E eu lhe encorajo a você que me assiste, você que me ouve, você que está juntamente comigo ligado neste exato momento. Se a tua fé está em Cristo Jesus, podes ter a máxima certeza, verás a recompensa daqueles que te perseguem, verás a recompensa daqueles que te maltratam, verás e assistirá à derrota e à vergonha dos seus adversários, e diante dos seus olhos Deus mudará a sua sorte em nome do Senhor Jesus. E nós, conforme eu disse, esse salmo já é aplicável a todo aquele que tem fé no Senhor. Em seguida, esse salmo já é aplicável para todo aquele que vive em comunhão com Deus. Pois sem a comunhão com Deus, dificilmente iremos vencer as grandes calamidades que têm acontecido no mundo inteiro. As perseguições, os maus tratos, as invejas, os desprezos. Como superar isso? Quando as coisas têm tendência de acontecerem tão contrárias às nossas expectativas. É manter-se em comunhão com Deus. Porque mantendo pelo menos em comunhão com Cristo Jesus, pelo menos temos uma direção aonde estamos a ir, aonde estamos a caminhar. E sem a direção do Espírito Santo, corremos o maior risco de cairmos em abismos, cairmos em ciladas, em armadilhas, cairmos em certas amizades que não agradam a Deus e tem, por sua vez, tem tendência de afundar, destruir a nossa caminhada cristã, a nossa vida espiritual, o nosso crescimento espiritual.
Esse salmo é aplicável para aqueles que vivem em comunhão com Deus. Aqueles que continuamente, constantemente louvam, adoram, buscam e glorificam e adoram a Deus em espírito e em verdade. Eu aprecio muito um dos versículos chaves do Deuteronômio, que é: amarás o teu Deus com todo o seu entendimento, toda a sua força, toda a sua energia, todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Isso é o que chamaria de vivendo em comunhão com Deus. E as nossas atitudes em algum momento acabam se refletindo-se da maneira de como nós também tratamos o nosso próximo. Se você diz que realmente vive em comunhão, então as suas atitudes e as suas obras devem demonstrar o como você trata o seu próximo, ainda que seja o seu pior inimigo. A Bíblia nos diz que temos que orar e abençoar aqueles que nos maltratam. Falei eu anteriormente que estes salmos, em primeiro lugar, é aplicável àqueles que têm fé no Senhor. Em seguida, estes salmos é aplicável para aqueles que vivem em profunda comunhão com Deus. Não estou a referir àqueles que têm tendências ou já estão a se distanciar-se dos princípios bíblicos. Porque distanciando dos princípios bíblicos, já falei aqui, que isso já provoca, já cria um espaço para que o inimigo entre, invada o seu território, o templo do Espírito Santo, que é a sua pessoa, você na sua pessoa, corpo, alma, espírito, para lhe destruir. Mas aquele que vive em comunhão com Deus, esse sim, estes salmos é aplicável para essas pessoas. Vencerão nenhuma das pestes, nenhuma das maldades, nenhuma dos espantos noturnos, ou setas que voam de dia, ou mortandade que assola o meio-dia, vai afetá-los a eles. Por quê? Porque o livramento de Deus é mais que garantido na vida dessas pessoas. E em terceiro lugar, esse salmo já é aplicável aos que confiam nele para orientação e consolo. Pois eu tenho a plena certeza, amados, você que me ouve, você que me assiste, estes salmos está direcionado a você. Você que tem uma vida de comunhão com Jesus. Agora, se a tua vida tem sido uma vida de fugir dos princípios bíblicos, volte ao primeiro amor. Volte a praticar os princípios bíblicos da palavra de Deus. Volte a viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Volte a abraçar a verdade, a Cristo Jesus, aquele que liberta o oprimido, aquele que liberta, aquele que está escravo, está nas mãos do inimigo. Volte-se a Cristo Jesus. E terás e gozarás esses grandes privilégios que se enquadram aqui no Salmos capítulo 91. Eu tenho a plena certeza, nós havíamos acabado de ler o versículo 11, que diz o seguinte: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. É uma promessa, é um privilégio, é uma garantia e é aplicável para aqueles que vivem em comunhão. Aplicável é para aqueles que confiam no Senhor. Promessa feita ao Senhor Jesus, mas muito mais, promessa feita, promessa feita a todos aqueles que são fiéis, mas muito mais para além de nós. Essa promessa aconteceu exatamente no momento em que Satanás queria distorcer o versículo, separando-o do contexto. Isto encontra-se em Mateus capítulo 4, versículo 6. Vou já ler para si. E disse-lhe Satanás, dizendo, expressando essas palavras, e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos,
para que nunca tropeces em alguma pedra. Jesus, então, com a sua sabedoria extrema e suprema, incomparável, versículo 7 do capítulo 4 do livro de São Mateus disse o seguinte: disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás tinha um plano de querer distorcer a palavra, como é o caso também nos dias de hoje. Também Satanás usa as mesmas táticas, distorcendo a palavra. Como ele, conhecedor da verdade, conhecedor da palavra, mas não vive a palavra, não pratica a palavra, apenas distorce a palavra para desviar muitos fiéis. Tentou a Jesus, e se calhar também que estou aqui diante de meus telespectadores, você que me assiste, Satanás tem lutado fortemente para poder distorcer a palavra e para te desviar dos caminhos do Senhor. Viva a palavra, peça a sabedoria de Deus para poder entender a palavra de Deus de uma forma mais ampla e profunda. Por isso eu disse anteriormente, a partir do momento em que nós nos distanciamos dos princípios bíblicos, nos tornamos tão vulneráveis aos ataques de Satanás. E o ataque dele, um deles principais, é distorcendo a palavra de Deus para lhe convencer que ele que está certo e a Bíblia não está certa. E se você estiver fora dos princípios bíblicos, distanciando-os dos princípios bíblicos, automaticamente você perde esses privilégios que se encontram no livro de Salmos 91. E Satanás terá sempre o acesso de querer atacar a sua vida, sair com grandes vantagens, prejudicando a sua vida. Não é por acaso que a Bíblia nos diz, conforme eu tinha dito, volto a repetir, não deis lugar a Satanás. Seja um cristão, não somente ouvinte, mas praticante da palavra da verdade. Não somente aquele que ouve dizer, mas também aquele que busca diligentemente. Diligentemente é o mesmo dizer com dedicação a palavra de Deus, para que não sejamos enganados com tantos falsos profetas que estão nascendo aí, que já existem na nossa praça, distorcendo a verdade, fazendo com que você entenda o mundo do cristianismo de uma outra vertente, mas que contraria os princípios bíblicos da palavra de Deus. Aí você fica à deriva, vulnerável. Satanás até faz de você de uma bola, chutando para lá e para colar. E isso é um prejuízo, é uma frustração. Viva a palavra de Deus. E nós estamos a dizer também que Deus não dá ordem aos seus anjos. Deus não dá, Deus dá, está escrito que nós acabamos de ler. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Mas para que esses anjos sejam dados ordem ao nosso respeito, não significa que eu tenho que tentar a Deus e esperar que os anjos estarão ali por mim para proteger-me. Se eu violo a lei estabelecida pelo Estado, pelo governo, e não obedeço às leis, não honro ao Estado, não honro às autoridades, porque a Bíblia nos diz, pelo apóstolo Paulo, recomenda que nós temos que obedecer às autoridades. E se eu não obedeço às autoridades, o que vai acontecer comigo é, pensando que Deus vai me enviar os seus anjos, os anjos estarão ali por mim me protegendo, enquanto eu estou violando a lei e as autoridades que impostas para poder, pelo menos, organizar a ordem da cidade, a ordem da cidadania, a ordem do povo, da nação. Dificilmente os anjos vão conseguir. Dificilmente os anjos vão conseguir proteger. Porque existe uma necessidade de nós entendermos a importância. Enquanto estivermos na terra, devemos obedecer às leis. E as leis, em algum momento, obedecendo às autoridades, independentemente de que jeito é a autoridade, façamos a nossa parte. O que não nos compete, Deus fará. Mas aquilo que nos compete, vamos cumprir
Porque é aí onde também Deus também vai se manifestando, defendendo a causa do oprimido, a causa do injustiçado, a causa e o direito daquele que precisa do apoio de Deus, e não tentando a Deus. O tentar a Deus, que o próprio Jesus aqui chega a dizer que está escrito, Mateus capítulo 4, versículo 7, quando responde a Satanás, disse Jesus, também está escrito, não tentarás o seu Deus. E infelizmente e lamentavelmente de dizer que há crentes que tentam a Deus violando os princípios, violando as leis. E isso não é ético, isso não é do cristão. Vale dizer a importância de nós obedecermos às leis, fazendo aquilo que nos compete e deixar Deus fazer aquilo que está ao alcance do próprio Deus. Em outras palavras, aquilo que eu devo fazer. E eu fazendo, seguindo as normas, tenho a plena certeza absoluta, ainda que surja alguém de má fé, querer aproveitar-se da situação para me prejudicar, para prejudicar a você, prejudicar o teu processo enquanto você está no direito, pode ter a certeza, Deus se manifestará em justiça ao seu favor e o nome de Deus será exaltado. Assim como está escrito, aos orgulhosos serão abatidos, porém aos humildes o Senhor exalta. Versículo 14, me chama muito a atenção do amor que Deus tem para conosco. Você não veio ao mundo à toa, à tona. Você não veio ao mundo só por um acidente ou por acaso. Você nasceu, nós nascemos para um propósito, pela qual Deus vai nos revelar ao longo da jornada cristã. A partir do momento em que você se preocupa em dedicar-se, em fazer a vontade de Deus, vivendo a verdade, vivendo a palavra de Deus, Deus também se preocupa em manifestar-se na sua vida. A própria palavra de Deus acaba se revelando na sua vida. E isso é positivo para um cristão. Porque em algum momento você começa a perceber, afinal de contas, existe um ser supremo, maior do que tudo que veio à existência neste mundo. E Ele me ama, e Ele te ama, e Ele tem um propósito na sua vida. Não é por acaso que o salmista chega a dizer o seguinte, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Há uma condição aqui. Nós precisamos também demonstrar esse amor. Amar o nosso Deus. Aquele versículo-chave que eu falei, de Deuteronômio, amarás o teu Deus com toda a sua força, com toda a sua energia, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Você fazendo isto, terás o privilégio de gozar dessas promessas. Ele te livrando, lhe colocando no alto retiro, porque afinal de contas você está se preocupando em conhecer mais, de uma forma mais aprofundada, a esse Deus tão bom, maravilhoso, que não falha. Conhecendo Deus em amor, conhecendo Deus, glorificando a Ele, conhecendo Deus, apegando-se a palavras, escrituras sagradas. Essas promessas, enquadrados aqui no capítulo 91 dos Salmos, vão cumprir-se na sua vida. O versículo 15 me chama a atenção da seguinte forma, mas deixa-me ler antes para poder entender. Ele me invocará, Salmos 91, versículo 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia e livrá-lo-ei e o glorificarei. Deus responde. Isso é indiscutível. Deus responde. Mas a pergunta é, será que Deus responde todas as orações? Será que só por uma simples oração
um simples pedido, Deus vai entender logo te responder na hora. Há pedidos em que Deus responde, Ele pode até dizer sim. E há pedidos em que Deus diz não, porque Deus conhece muito mais melhor o que é melhor para mim. E há pedidos em que Deus pode até lhe responder para você aguardar, aprender a esperar, porque ainda não é o momento apropriado para você. Deus responde, isso eu não nego. Deus fala através da sua própria palavra, através das escrituras sagradas. Por isso, quando você se distancia das escrituras sagradas, o inimigo já consegue e terá tendência de querer te manipular, porque você não é um leitor da Bíblia Sagrada, você não medita na palavra, você não se dá o tempo de meditar nas palavras, você está mais no ouvir dizer, e no ouvir dizer corremos o risco de cair em armadilhas e sermos enganados. Mas quando nós meditamos na palavra de Deus, dificilmente o inimigo vai nos enganar e nos tirar dos princípios bíblicos. Responderei. A resposta à oração nem sempre é a concessão da causa daquilo que nós pedimos. Repito, a resposta à nossa oração nem sempre é a concessão daquilo que nós pedimos. Porém, é de louvar e agradecer a Deus, que quando nós pedimos a Deus algo, quando nós expressamos, exprimimos os nossos sentimentos a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, a resposta pode ser sim, mas também a resposta pode dizer não, porque Ele conhece-nos melhor do que nós mesmos. Porém, também a resposta pode dizer, espera, meu filho, espera, minha filha, ainda não estás preparado. Quando o momento chegar, a bênção vai te alcançar. A bênção vai te alcançar. Ainda que haja 1000 pessoas a lutarem para impedir, está escrito aqui no próprio livro de Salmo, 1000 cairão ao teu lado, e ainda que surjam 10.000, que totalizam já 11.000, ainda que esses se levantem contra nós, não seremos atingidos. O que conta é o cumprimento da promessa de Deus. O que Deus diz ao seu respeito, o que Deus diz ao nosso respeito. Isso é o que basta. O resto, as pessoas podem falar, terem o prazer de questionar, terem o prazer até de editar a sua história, mas porém quem dá a última palavra nas nossas vidas é o próprio Deus. Compartilho contigo uma pequena experiência do apóstolo Paulo quando ele pediu uma certa cura, mas recebeu algo muito mais melhor, muito mais maior do que a cura divina, a graça de Deus que nos basta. Ele pediu a cura e Deus lhe deu a graça. Porque o que era melhor para o apóstolo Paulo naquela época era a graça. Isso é o que bastava na vida dele. Não sei qual é a sua preocupação neste exato momento. Você que tem dirigido as suas orações a Deus, pode ter a certeza, de uma ou de outra forma, Deus responde. Se calhar, porque nós vínhamos na expectativa de recebermos uma resposta exatamente da forma como nós já havíamos elaborado e pedido. E uma vez que isso não está acontecendo, achamos que Deus nos virou as costas, ou então Deus está chateado, entristecido com a nossa pessoa, se bem que existem situações que entristecem o Espírito Santo, principalmente quando nós não nos preocupamos em entender qual é a perfeita vontade de Deus na nossa vida. Há situações que, sinceramente falando, Deus responde, e só que nós não estamos a entender como Ele está a responder às nossas orações, e ficamos naquilo, puxa vida, eu estou há anos orando, buscando, na expectativa de que hei de receber isso, mas não estou a receber, ou eu acho que estou num ministério, ou estou numa igreja, ou estou numa comunidade errada.
Se bem que o problema não é placa, nem bem a igreja, nem bem a comunidade. Se bem que também existem situações em que há certos ministérios, certas comunidades, por não se pregar a verdade bíblica, infelizmente, quem se torna vítima aí é o próprio frequentador da igreja. Mas não é nesse sentido que eu estou falando, não é aí onde eu quero chegar. O que eu quero chegar é muito mais nós procuramos entender que quando nós apresentamos a Deus um pedido, é preciso entender que Deus tem a sua hora, Deus tem o seu tempo, Deus tem a sua hora, Deus tem o seu momento para poder agir. E quando não é algo que não é melhor para nós, e nós não estamos ainda preparados, Deus prefere não entregar os seus filhos. Há casos em que Deus nos dá uma resposta que se enquadra exatamente com a nossa vida, que é muito mais do que aquilo em algum momento, se calhar, nós vínhamos pedido. Paulo pede cura e Deus lhe dá a graça. E a graça era suficiente para a vida dele naquela época. Você já imaginou, você que é pai, você que é mãe, ou você, sim, você que tem o seu filho, nem ainda completou os seus 15 anos de idade, tem seus 10 anos, chega para ti e pede-te as chaves. Pai, peço a chave, quero conduzir o carro. Você como pai, você como mãe, ou tio ou tia, terás a coragem mesmo de lhe entregar as chaves do carro para que esse miúdo ou esse adolescente possa conduzir essa viatura? Para piorar, carta de condução não tem, a idade não permite, experiência não tem, só vive assistindo bonecos de viaturas, rally, de correrias para lá, para colar, mas não faz noção de que na estrada temos o semáforo. Vamos deparar com polícia trânsito. Vamos nos deparar com... Tem sinais de proibições, tem sinais que nos guiam, que nos indicam o momento de parar, o momento de parquear, o momento onde não se pode até parquear. Será que ele vai ter a capacidade de poder entender isso? Ou só vai andar aí à deriva, cometendo acidentes, meia volta, os pais ou a família mais próxima recebe a chamada. O filho que estava a conduzir naquela viatura, lamentável dizer que sofreu um acidente e a caminho do hospital não resistiu, perdeu a vida. Você ainda teria coragem mesmo de entregar o seu filho chaves, numa idade em que nós sabemos nem está preparado? Assim é Deus para conosco. Existem coisas que nós podemos estar a forçar, a insistir, enquanto não é aquilo que Deus quer para nós. Ou por outra, ainda não é um momento adequado, preparado para eu e você. Por isso, o apóstolo Paulo tinha uma dor, tinha algo que lhe inquietava, que lhe deixava, ou se calhar lhe tirava sono. Pede a Deus pela cura e Deus lhe dá outra coisa. Ele diz: a minha graça te basta. A minha resposta em relação à tua oração é essa: a minha graça te basta. E Deus concedeu essa graça e ele foi bem sucedido na sua caminhada missionária, pregando o evangelho, desafiando aos ditos chamados doutores da lei, os que diziam que conheciam a lei mosaica, mas não entendiam as escrituras de uma forma mais aprofundada, não tinham a revelação de Deus na sua vida. Deus usou Paulo com a graça que Deus havia lhe abastecido, dado a ele, e ele conseguiu superar muitas batalhas, combateu o bom combate, acabou a carreira e foi descansar em paz. Deus sempre tem algo melhor em relação aos nossos pedidos, que nos dirigimos a Ele em orações. Nas suas orações, inclua aí: Deus, seja feita a sua vontade. Inclua nas suas orações também:
Apresente os seus pedidos, porém, diga a Deus, seja feita a sua vontade, porque Ele conhece-nos melhor do que nós mesmos. É impossível acontecer qualquer mal que pertence, é impossível acontecer qualquer mal em relação àqueles que estão nos caminhos do Senhor. Referia-me eu da seguinte forma: por mais que as calamidades esmagadoras venham a acontecer nesta vida, enquanto o inimigo pensa que com as dificuldades que ele injeta para poder oprimir os fiéis, em algum momento os cristãos estão a se beneficiar dessas dificuldades. Quanto mais te perseguem, a glória de Deus é manifestada na sua vida. Quanto mais te apedrejam, o nome de Deus está sendo exaltado e glorificado na sua vida. As dificuldades são bênçãos de uma forma oculta. Perceba bem, você que me assiste, perceba bem, você que me ouve, as dificuldades, as perseguições, as injustiças, os maus tratos, os desprezos, isso tudo, essa cadeia esmagadora de calamidades, elas são uma forma de uma bênção, são bênção, mas de uma forma oculta. Porque aquele que te persegue não está a entender isso. Só entende que eu vou te prejudicar, vai te maltratar. Desejo dele ou dela é de ver você no pior sofrimento, na pior tristeza, na maior angústia. Esse é o desejo dele ou dela. Porém, Deus transforma todo mal em bênção, toda maldição em bênção. Existe sempre por detrás de uma maldade que o seu próximo faz a você, uma bênção ocultada. Deus transforma aquela perseguição, aquele maltrato. Quando te prejudicam, arrancam e tiram de ti aquilo que é o seu direito, até aquilo que é o pouco de ti que restou, arrancam e tiram de ti. Lembre-se que o nosso Deus, que vê todas as coisas, é fiel para te recompensar. No momento certo verás a glória e a mão de Deus sobre a sua vida. Outro ponto que também queria compartilhar antes de terminar. As perdas nos enriquecem. É loucura. É estranho o que estou a falar. Talvez isso te deixe muito estranho. As perdas nos enriquecem. Para aquele que está em Cristo Jesus. Para aquele que sabe que a tua vida anda na verdade. Vive na verdade. Pode ter a máxima certeza, as perdas só nos enriquecem. Em segundo lugar, as doenças se tornam como se fosse um remédio na nossa vida. Olha só um exemplo do apóstolo Paulo. Ele sentia dores. Em algum momento, ele passava mal com aquilo. Mas Deus acabou lhe transformando aquilo ali como uma resposta através do quê? Da graça de Deus. Em outras palavras, a doença acabou se tornando como um remédio na vida do apóstolo Paulo, promovendo nele a graça de Deus, a graça para superar, uma aproximação mais ao Senhor. Quer dizer, em outras palavras, aquelas dores lhe fizeram com que o apóstolo Paulo aproximasse mais do Senhor. Quem sabe estou falando com alguém que você está há anos pedindo a cura. Você está no seu leito de dor. E eu tenho a plena certeza absoluta, Deus, através dessa dor, em algum momento essa dor está a fazer você se aproximar mais de Deus, estar perto de Deus. Dificuldades,
dores, doenças, em algum momento acabam contribuindo para que nós possamos nos aproximarmos mais do Senhor e bebemos da sua graça inesgotável na vida do cristão. Falei primeiro que as perdas nos enriquecem. As doenças acabam se tornando como se fosse um remédio. Isso nos ajuda a nos aproximarmos mais de Deus, para podermos enxergar a sua glória. O desprezo do mundo. Terceiro lugar, o desprezo do mundo acaba se tornando a glória. Deus transforma o desprezo em exaltação, o desprezo em glória do Senhor na sua vida. Se te desprezam, é porque também desprezavam a Jesus. Se em algum momento hoje te maltratam e te perseguem, também fizeram o mesmo com Jesus. Esses desprezos todos que você está enfrentando, seja dentro ou fora da sua família, pode ter a máxima certeza, a glória de Deus vai se manifestar na sua vida. E em quarto lugar, para terminar, e a morte acaba servindo como uma porta para o céu. E se em algum momento você teve um familiar que estava nos caminhos do Senhor, que guardava os mandamentos do Senhor, a morte já é uma porta para o céu. Choramos sim pela ausência da pessoa. Choramos sim porque já não iremos ver mais a pessoa perto de nós. Choraremos sim por dias, meses, anos, porque aquela pessoa em algum momento nos fez muito bem enquanto estava vivo. Mas iremos nos alegrar a saber que foi descansar nos braços do Pai. E a morte serviu como uma porta para o céu. Guarde a palavra do Senhor, para que essas promessas venham se tornar uma realidade na sua vida. Não seja um cristão que apenas vive fugindo e distanciando-se dos princípios bíblicos. Deus tem algo maior na sua vida. Não te preocupe com quem vai te diminuir ou com aquele que vai te medir pela palma da mão. Se preocupe em fazer a vontade de Deus. Hoje te desprezam, mas a glória do Senhor vai se manifestar na sua vida. Hoje você está passando mal, se calhar com uma doença que aos seus olhos não existe cura. Mas para Deus nada é impossível. Há situações em que Deus cura a doença física, mas há doenças em que Deus permite com que mantenha-se. Mas tudo isso para que você se aproxime de Deus e que a graça de Deus se manifeste abundantemente na sua vida. E eu tenho a certeza absoluta que a graça, quando falamos da graça de Deus, estamos a falar de algo inesgotável nas nossas vidas. Quando nós falamos das dificuldades dessas vidas, as dificuldades, estou a referir-me de uma forma geral, os maus tratos, as invejas, as perseguições, tudo isso, a maldade do próximo contra o outro, tudo isso Deus tem a capacidade de transformá-lo em bênção. Vejamos bem, antes de terminar, já estou quase, o que alguns dos irmãos do José lhe fizeram. Queriam e já estavam planejando a sentença de morte de José, enquanto José estava onde? Na cisterna, na cova. Eu fico imaginando o que José vinha pensando, estando na cisterna, na cova, ouvindo os seus irmãos em cima a decretarem a sentença de morte para ele. Enquanto uns diziam, vamos matá-lo. Deus toca no porque a gente não vende a ele. Já era um livramento de Deus. Está a ver como Deus faz?
Enquanto já estavam decretando a sentença de morte, irmãos de sangue, irmãos mais próximos, Deus concedeu o livramento. Apareceram os comerciantes a caminho do Egito, e aqueles comerciantes compraram José como se fosse um produto, e os irmãos de José o venderam como se fosse algo desprezível, a um preço baixo, humilhante. Quer dizer, sinceramente, isso chamaria-se mais que desprezar. Desprezaram a vida de José, mas Deus transformou o desprezo em glória. Olha só a trajetória de José. Não estou aqui para relatar sobre a história de José, mas só a passagem dele, da cisterna, estar nas mãos dos comerciantes que lhe compraram. Os próprios comerciantes chegam no Egito, lhe vendem como se fosse um produto. E ele, sendo vendido, foi comprado pelo Potifar, funcionário do faraó naquela época, de renome. Comprado, foi tentado na própria casa do Potifar, tentado, infelizmente não escapou da acusação. Mas mesmo sendo acusado injustamente, Deus foi com ele na cadeia. Até na cadeia ele conseguiu ser chefe. Mesmo na casa de Potifar, ele tinha sido colocado como alguém que administrava os recursos, os bens do Potifar. E da cadeia, quando ele fez o pedido ao seu colega, lembre-se de mim, sabendo que o seu colega estava para receber a soltura, para voltar de novo a trabalhar para o faraó. Lembre-se de mim, mas infelizmente, como nós somos seres humanos, esquecemos-nos facilmente ou com facilidade. Mesmo assim, Deus não esqueceu de José. Falo consigo, você que me ouve, você que me assiste. Ainda que alguns que haviam lhe prometido algo, que poderiam lhe ajudar, e viraram-se as costas do nada, de repente, ficaram no silêncio. Alguns deles querem ajudar, até sonham em querer te ajudar, mas ficam a dar dica, dar voltas, fecha o coração. Pode ter a máxima certeza. Por mais que essas pessoas neguem de te ajudar, se bem que também não são obrigados em te ajudar, porque o nosso maior ajudador é o nosso Deus. A nossa maior providência vem do nosso próprio Deus que fez os céus e a terra. Hoje podem te bloquear, te fechar a porta aqui, darem-te voltas com aquilo que sabem que é do seu direito. Pode ter a máxima certeza, o nosso Deus é de 1000 provisões. Deus proveu na vida de José. Deus manifestou-se na vida de José. Deus provou para o tal colega dele que estava na cadeia, que por mais que você esqueça dele, eu não me esquecerei dele, porque eu tenho um propósito na vida dele. O mesmo também falo consigo, Deus tem um propósito na sua vida. Deus não te esqueceu. Parente, familiar, podem até te esquecer. O amor deles pode até falhar para consigo. Independente de o que eles são para si, pode até esquecer, virar essas costas. Mas Deus jamais fará isso. O amor de Deus não falha. O amor de Deus é eterno. E a promessa de Deus cumpre e acontece na vida daqueles que mantêm-se firme e fielmente na palavra do Senhor. Deus exaltou, mudou o quadro da história de José. Até hoje é uma história que, sinceramente falando, é uma história que quando você lê e medita nela, em algum momento você aprende a esperar em Deus e o momento certo de também contar as tuas coisas, porque tem certas mentalidades, infelizmente, dizer que não estão preparados para ouvir aquilo que sai da tua boca. Infelizmente dizer. Não importa ser familiar mais perto ou longe, ser colega de trabalho ou não. Tem mentalidade que, sinceramente, só ao abrir a boca, só de falar,
já é um problema. Por isso, mantenha no sigilo aquilo que Deus colocou, aquilo que o Espírito Santo tem revelado assim no seu coração, e fale ou testemunhe no momento certo. Se o Espírito Santo não autoriza você a abrir a sua boca, mantenha-se no silêncio até o momento certo de cantar o hino da vitória. Que Deus fale consigo profundamente e que, em nome do Senhor Jesus, você consiga vencer as barreiras desta vida em Cristo Jesus. Faça parte desse clube dos mais que vencedores, aqueles que adoram e buscam a Deus em espírito e em verdade. Que Deus lhe abençoe. E para já, uma vez que já estamos no final, vamos fazer uma breve oração. Eu quero orar ao seu favor. Você que está travando duras batalhas, lembre-se aquilo que mencionei nas Escrituras, na pregação de hoje. Deus te ama. Quem te despreza hoje, verá a glória de Deus na sua vida. A doença que te aflige, Deus vai usar essa mesma doença como remédio, como algo que vai te aproximar-se mais de Cristo Jesus. As dificuldades em que você enfrenta nessa jornada cristã, Deus vai transformá-las em bênção na sua vida, em nome de Jesus. Não fique intimidado com a morte. Ainda que a morte atinja um dos membros da sua família, lembre-se que, se ele ou ela estiver em Cristo Jesus, é uma porta para o céu. Mas se não estiver em Cristo Jesus, aproveite a ocasião de transmitir a palavra de Deus para os seus membros da família, para que Deus possa se manifestar na vida deles, em nome de Jesus. Façamos essa oração já. Eu quero orar por você e em favor da sua família. Grandioso, eterno Deus, maravilhoso, eterno Pai. Neste exato momento, eu apresento a este ouvinte, a esse que me assiste, este irmão e esta irmã que me assiste. Só o Senhor é quem conhece as dificuldades que ele e ela têm enfrentado no seu dia a dia. Senhor Deus, eu oro para que essas dificuldades que ele está enfrentando possam ser transformadas em bênção. Meu Deus, eu oro para que a comunhão seja renovada cada vez mais na vida dele ou dela. Meu Deus, eu oro para que o Senhor possa também permitir com que a sua graça se torne algo suficiente na vida deste que me assiste agora. Meu Deus, esses desprezos que ele ou ela tem enfrentado, transforme elas em sua glória, ó Pai. Meu Deus, que as dificuldades possam promover algo em nós nos aproximamos mais e cada vez mais do Senhor. O mundo está um caos. Há muitas calamidades que têm acontecido no mundo inteiro. E isso tem, em algum momento, causado um pouquinho de espanto para as pessoas que estão fora dos princípios bíblicos. Meu Deus, a esta ovelha que se desviou, que saiu dos princípios bíblicos, que se afastou-se do Senhor, que possa voltar novamente aos caminhos do Senhor, que possa voltar ao primeiro amor para viver as promessas de Deus que estão enquadradas aqui no livro de Salmos, capítulo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, porém nós não seremos atingidos. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço por esta bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a você. Que Deus continue trabalhando na sua vida. Que Deus abençoe e que Deus guarde a sua vida. Deus te ama e tem um propósito na sua vida. Amém.